capítulo 1. Eu quero só ler um versículo, depois nós estaremos lendo mais. É o versículo de número 8. Amém? Diz assim: Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Você pode sentar dando glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu só falar aqui estava sentado aqui e eu lembrei aqui de algo que aconteceu lá na casa do meu pai. É muito engraçado. Eu sou de uma família, irmãos, como eu já disse aqui, eu nasci num berço evangélico e a minha casa, desde criança, né, não tem como, sempre oração, sempre, a minha mãe mesmo, sempre trabalhando com o círculo de oração, irmã Elizabeth. E sabia que Deus, Ele não quer que nós nos estacionamos, Ele não quer que você para. Tem gente que fala assim, eu vou parar um pouquinho, vou dar uma descansada. Não, o nosso descanso não é aqui não, irmão. Olha só o que aconteceu alguns dias atrás. Caiu literalmente no telhado da casa do meu pai um martelo, irmãos. Quebrou as telhas assim, sabe? De noite ainda. E eles ficaram muito preocupados. E eles começaram a estudar. Mas será que veio lá da rua? Será que veio lá do fundo? Um martelo bonito, até preciso passar lá. E eu vou pegar aquele martelo para mim. E todo mundo, sabe, irmão, estudando, né, falando. Aí um cunhado meu, Daniel Vieira, José Pontes conhece, esse dia falou, eu acho que eu já descobri, eu acho que caiu de um avião que estava passando aqui. E eu ouvindo todo mundo falar, sabe? Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, literalmente caiu um martelo aqui. Todo mundo está tentando uma explicação, mas eu já olhei pelos olhos espirituais o que quer dizer esse martelo aí. Aí ela falou, mas o que é? Eu falei, olha, sabe o que é, irmã? Que Deus quer usar a senhora. Deus quer usar a senhora. A senhora não percebeu o que Deus está falando com a senhora, com esse martelo que caiu aí? Ela falou, é mesmo? Eu falei, é verdade. Passou alguns dias, irmãos, ela estava aqui orando com nós. Aí passou mais alguns dias, a irmã lá do Recanto do Sol chamou ela para pregar a palavra, olha só. E a irmã Elizabeth já acertou com ela para ela estar aqui ministrando a palavra de Deus. Depois que caiu esse martelo lá na casa do meu pai, irmãos, pensa como as coisas começaram a mudar assim, ó. Cuidado, viu? Pode cair um martelo lá na sua casa, não precisa nem você ficar procurando saber de onde que caiu. Sabe o que é isso? É Deus te avisando que Ele ainda tem algo contigo na terra. Nem que as telhas quebrem, né? Mas depois você sobe lá com muito cuidado e troca as telhas do telhado. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito do povo de Israel. Nós lemos um versículo aqui que diz assim: Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Bem aqui no começo, no versículo, vamos ver aqui o versículo de número 5, que diz assim: Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó, foram 70. José já estava no Egito.
Vamos conhecer um pouquinho aqui, falar um pouquinho a respeito do povo de Deus que estava no Egito. Eles ficaram, meus amados irmãos, muito tempo cativo. Mais de 400 anos cativo. Mas eles não desceram para o Egito cativo. Sabe como que eles desceram? Todos nós conhecemos a história. José, ele foi vendido como escravo. Depois dos irmãos deles até pensaram em matar ele, mas depois tiveram uma outra ideia, falaram, não, vamos vender. Aí enganaram seu pai Jacó. Aí José passa pela casa de Potifar, todos nós conhecemos. Aí lá aconteceu, teve um acontecido lá que ele foi de novo. Agora onde ele está? Na prisão. E lá da prisão, Deus trabalhando na vida de José, que o rei manda chamar ele, e ele, pelo Espírito Santo, ele consegue, através do Espírito Santo, interpretar o sonho do rei Faraó. Aí começa a mudar a história de José. Naquela época, irmãos, o Egito era um império, não havia nenhuma nação maior do que o Egito. E quando o rei Faraó viu que aquele homem, ainda jovem, José, tinha um Espírito Santo sobre a vida dele, aí o rei diz assim, não, eu preciso colocar ele aqui, não acima de mim, mas abaixo. E José se torna, irmãos, abaixo do rei Faraó, a maior autoridade. E houve, meus amados irmãos, fome na terra, como todos nós conhecemos. E aí que começa a história desse povo de Deus. Por que que eles chegam no Egito? Porque eles foram lá buscar comida. Porque era só lá que tinha comida. Aí, irmãos, para mim, é a história, uma das mais lindas e fascinantes da Bíblia, é a história de José. Um jovem ainda que passou, porque passou, soube perdoar, não carregou mágoa dos seus irmãos. E quando ele viu que eram seus irmãos, e ele começou ali, da forma dele, Deus usando ele com muita sabedoria, ele perdoa os seus irmãos, aí ele começa a fazer pergunta, para os seus irmãos, se o seu pai era vivo, aí ele faz com que busque o seu pai, e de repente, a família toda estava no Egito. Toda a família de Jacó. E José abraça, irmãos, os seus irmãos, se declara para eles, abraça o seu pai, o seu irmão mais novo, ele conheceu. E sabe o que acontece, irmãos? Os seus irmãos ficaram com medo, quando descobriram, que realmente ele era José, aquele que eles quis matar. Aí depois eles falam, não vamos matar não, vamos vender eles. Aí os irmãos ficam com medo, porque agora ele é a segunda autoridade maior da face da terra. E eles começaram assim a pensar, ele vai se levantar contra nós. Mas José percebeu e disse, não fique preocupado não, que eu não vou, não é essa a minha intenção. E ele começa a dizer, não, você sabe que isso foi de Deus, para poupar as nossas vidas. Como que Deus é poderoso, irmãos? Como que Deus sabe trabalhar? Nós, irmãos, não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe trabalhar conosco. Porque Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura, então Ele sabe trabalhar conosco. Glória a Deus. Você está aqui num culto desse, talvez você adentrou por essas portas com um monte de questões, na sua vida, você está com várias indagações, mas Deus sabe como cuidar de você.
Deus sabe como cuidar da sua vida. Tem um ditado que diz aí: nós não sabemos o que falamos, né? E é verdade, mas Deus sabe agir ao nosso favor. Aí, irmãos, quando ele se declara e ele diz quem ele é, né, os irmãos ficam perplexos, os irmãos ficam com medo, mas daí os irmãos veem que realmente Deus é na vida de José, e José faz aquilo. Pense, irmãos, como que foi a chegar todos os irmãos e os pais de José ali, e eles vão fazer um culto de ação de graça, né? Quem sabe fazer um churrasco, né, Luiz Damiano? Que crente gosta de fazer churrasco, né, irmão? Pensa a alegria. Aí José diz assim para todas as autoridades abaixo dele, e também para o rei acima dele, diz: essa é minha família. O resto dos seus irmãos, seus pais e todo mundo que subiu com Jacó. A Bíblia vai dizer 70 pessoas. E essas 70 pessoas, Luiz Fabiano, elas se tornaram numerosas. Numerosas. E elas foram se multiplicando. E ela foi se multiplicando. Multiplicava. E foram vindo gerações e gerações. Morria uma geração, vinha uma outra geração, e ela crescia. Se multiplicava. Até que a Bíblia vai dizer: então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Passou muitos anos, muito tempo. Agora o novo rei, o novo faraó, não conhece a história desse povo, não sabe nada de José, não sabe nada desse povo. Não é verdade, irmãos? Às vezes tem gente que não sabe nada da nossa vida, não sabe nada da nossa história, não conhece nada, nem um pouquinho de nada, e se levanta contra nós. Aleluias. Mas lá na frente nós vamos entender que esse faraó, ele não somente conheceu a história desse povo, mas conheceu também o Deus desse povo. Aleluias. Tem gente que olha para nós, irmãos, e julga-nos, e olha para nós e começa: quem é ele? Quem é ela? Não sabe nada da história nossa. Faraó não sabia que por trás daquele povo que se multiplicava, irmãos, tinha homens e mulheres que pagou um grande preço para que eles crescessem. Aleluias. Tinha Jacó, irmãos, que brigou com o anjo. Aleluias. Aleluia. Tinha Abraão, meus amados irmãos, que ouviu o chamado de Deus e não se tutibiou, e ele ouviu o chamado de Deus e foi. Tem gente que não sabe de nada de nós. Tem gente que não sabe de nada do que você já passou, quantas lágrimas que você derramou, e quer te julgar e não sabe o quanto de história tem por trás da sua vida. Glória a Deus. E se levantou esse homem que não sabia nada. E ele foi dar uma olhada assim no povo,
Quer ver o versículo que fala? O crescimento, irmãos. Vamos falar aqui um pouquinho do crescimento. Esse povo, ele se multiplicava. Ele crescia mais do que o povo do Egito, muito mais do que o povo do Egito. O crescimento, irmãos, tem um alto preço a se pagar por detrás do crescimento, sabia? Pode ser em qualquer área que for, e principalmente dentro da igreja. Principalmente espiritualmente, você quer crescer, qualquer área que for, pode se preparar que vão se levantar contra a sua vida. É só alguém se destacar, pode se preparar o lombo, que vão falar mal de você, vão perseguir você. Aleluia. É só você pôr a mão no arado, querer fazer alguma coisa, pode se preparar, porque o crescimento dói. Você sabia que o crescimento dói? Eu já contei aqui esses dias para os irmãos que na minha fase dos 13, 14 anos que eu cresci, magrinho, parecia uma vareta, José Pontes. Essa semana mesmo, nós estávamos vendo foto lá em casa, os meus filhos, algumas fotos que eles viam assim, da antiga mesmo, eles morriam de rir. Falaram, mãe, que a senhora viu no pai? Olha só, parece que passava fome. Mas teve uma época, irmão, que eu cresci tanto. Você sabia que algumas dores de algumas crianças que não encontram o diagnóstico, às vezes pode ser por causa do crescimento? O crescimento dói os ossos. E tinha uma fase na minha vida que meu pai não saía do hospital comigo, e não achavam por que doía tanto meu corpo, meus ossos. Aí chegou um médico e disse assim, para de trazer esse menino aqui, porque o que está acontecendo com ele, essas dores, é por causa do crescimento. O crescimento dói. Você sabia? Mas só, meus amados irmãos, que o faraó não sabia do que estava por trás desse crescimento desse povo. Porque por trás desse crescimento do povo de Deus, havia uma palavra liberada. Sabe por quem? Por Deus. Quando Deus chama Abraão e diz para Abraão, vem para fora, que eu vou mostrar as estrelas do céu, conta ela, Abraão. Tinha uma palavra liberada por causa do crescimento daquele povo, meu amado irmão. Tem uma palavra liberada para a sua vida. É por isso que o diabo, ele tenta, mas ele não vai conseguir, porque essa palavra foi liberada para a sua vida. Eu multiplicarei, Abraão. É como a areia do mar, eu multiplicarei. É de você que eu vou fazer nações. Aí, meus amados irmãos, sabe o que acontece? O rei fica assustado. O rei Faraó, ele vai lá no acampamento dos hebreus, e ele olha assim, ele fica por demais assustado. Aí ele diz assim para o pessoal, olha, os hebreus crescem demais, irmã Maria. Os hebreus, eles se multiplicam. E sabe o que nós vamos ter que fazer por esse crescimento, para que isso não aconteça mais? Nós vamos ter que fazer alguma coisa para que eles se ajuntem com as nações que vêm pelejar contra nós, e eles pelejam contra nós e eles ganham, aí eles saem por aí. Nós temos que fazer alguma coisa para que eles não cresçam mais. Aí, meus amados irmãos, o versículo 11, olha aí. Versículo 11.
Então puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitons e Ramassés. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, o que está escrito aí? Mais este se multiplicava e se espalhava. Faraó chegou e disse assim: não, nós vamos afligir eles, nós vamos colocar eles para trabalhar, eles vão passar uma luta travada. E quem diz que luta é para parar o crente, irmãos? Luta não para o crente. Oh, glórias! Você já viu luta parar um crente, irmão? Parece que quanto mais luta, o diabo ele fica cada vez mais endiabrado, porque ele não consegue entender que o crente, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, o diabo está lá assim, ó, agora ele desiste, agora ela desiste, agora não tem jeito, mas parece que ele se levanta da cinza, né? O crente se levanta da cinza e de repente, quando o diabo menos espera, ele está na casa de Deus dando glória, exaltando, glorificando, porque luta não para o crente. Luta não para. Quantas lutas você já passou? Meus irmãos, se eu for parar aqui para falar para os irmãos o tanto de luta, e tem gente, né, irmãos, que muitas das vezes está chegando, né, ele acha que não vai ter luta sim, vai ter aflição sim. É luta, irmão, é tanta luta, irmãos. Não sei de onde que sai tanta luta, né, irmã Elizabeth? Meu Deus do céu! Um dia, presbítero Gerson estava saindo da minha casa, era mais ou menos umas 8 horas da manhã. Eu ia fazer um trabalho aqui, uma reforma de um apartamento aqui no Residencial Ouro Verde. Faz muitos anos isso. Uma luta. Eu achava que não tinha mais como ter luta. Irmãos, eu estava saindo da minha casa com meu carro, de repente apareceu, não sei da onde, irmãos, maus elementos, armados, super armados, me colocou de volta para dentro da minha casa. Os meus filhos eram tudo, só tinha o Tiago, para falar a verdade, só o Tiago mais velho. E colocou nós dentro, eu e minha esposa e o Tiago pequenininho dentro do banheiro, irmãos. Enquanto eu e minha esposa estava ali, minha esposa chorando. Irmãos, pensa, o terror, só quem passa sabe o que é. Um simples roubo que seja, igual roubaram a irmã Lu, o celular dela, né? Estava no ponto de ônibus assim, com o celular, passou o bandido, tomou da mão dela e saiu correndo. Se não fosse a graça de Deus, né, na vida dela, ela estava sem um celular, mas Deus foi grande na vida dela. Irmãos, eu nunca orei tanto como eu orei dentro daquele banheiro. Enquanto isso, os maus elementos, os delinquentes, roubando tudo dentro de casa, irmãos. Naquela época, irmã Rosângela, nós não tínhamos a máquina de lavar a roupa, essas modernas, né? Que tem aqueles botãozinhos, tudo bonitinho assim. Nós não tinha isso. Nós tinha de quando nós casamos, um tanquinho e uma centrífuga. Meus amados irmãos, na hora que eles passaram e pegaram a centrífuga, a minha mulher gritou: não, a centrífuga não.
E eu, irmãos, eu estava, para falar a verdade, eu estava, sabe como? Eu estava orando, agarrei o vaso assim e fiquei ali: Jesus, guarda nós, Pai. A Graziela estava preocupada não é centrífuga, né? Aquela que enxuga a roupa, mas eu estava preocupado mesmo, irmão, era com as nossas vidas. O meu filho que era recém-nascido, né? E eu ali orando, e eu falando: Jesus, guarde as nossas vidas, Jesus, que eles não toquem nós, ó Pai. Aí de repente, irmão, no meio da bagunça que eles fizeram, eles acharam um cartão do antigo Banespa. Quem lembra o antigo Banespa? O Banco Banespa que tinha aqui em São Paulo. Tem alguns irmãos que conhecem, sabem do que eu estou falando, e eles falaram assim: olha, nós achamos um cartão do Banespa e nós sabemos que vocês têm dinheiro. Tinha nada, irmão, não tinha nada. E eles falaram assim: nós vamos lá no Banespa, nós vamos levar a sua esposa, quando nós voltar aqui, se não tiver dinheiro, nós mata todos vocês. Eu falei: Jesus vai matar porque não tem dinheiro. Mas meus amados irmãos, eu orando, e eles foram embora. Levaram tudo, irmãos. Fizeram uma bagunça dentro da minha casa. Uma bagunça. Aí chamamos a polícia chegou, fechou a minha rua ali. O irmão Marcos e a irmã Lúcia sabem onde nós moramos ali. E eles falaram assim: você quer que nós traga tudo para você? Entra dentro da viatura que nós vamos achar. Eu já estava indo, irmãos, porque eu queria minhas coisas de volta. Aí tinha um policial assim, em pé, só olhando, e eu fui pedir para ele um conselho. Eu vi que era uma pessoa idônea, e ele olhou para mim e disse assim: meu filho, eu vi aí desse cenário, eu vi que você é crente. Vou falar um negócio para você: vai não, Deus vai te dar tudo de novo. Nós até achamos os bandidos, mas quem garante que eles vão ficar presos? Nós passamos uma luta, irmãos. E eu não estou aqui só para falar da luta, eu falo da luta, mas eu também posso falar do que Deus já fez na minha vida. Porque depois de tudo isso, irmãos, Deus restituiu tudo de novo para nós. Aí, se eu começar a contar de luta, né, mas nada disso fez com que nós parássemos. Muito pelo contrário, Deus me preservou e hoje eu estou aqui, ó, para dizer para você que luta não pode parar o crente. O diabo fala: eu vou afligir ele, agora ele para nada. Você não vai parar em nome de Jesus. Que essa luta não veio para te matar, não veio. Aleluia! Ela veio para te edificar. Glória a Deus! Para você sair lá na frente mais forte. Passou um tempo, nasceu o segundo filho, o Felipe, que hoje, essa semana, foi pai. Com 11 meses, irmãos, o Felipe, alguns irmãos conhecem, ele foi gateando até no fogão, bateu uma mãozinha, tinha uma panela no fogo com muito óleo fervente e caiu tudo no Felipe. Irmãos, pensa a luta, irmãos. Quando eu vi aquele cenário, quando eu cheguei em casa, minha finada sogra trabalhava como enfermeira no hospital. Quando eu olhei o Felipe assim, e pegamos ele, colocamos dentro do carro, tudo desfigurado, meu amado irmão. A orelha, quando chegou lá, os médicos dizem assim: olha, vamos orar, porque a orelha dele não vai ter como salvar, não tem como. Eu falei: Jesus, que luta. Que luta, irmã Sônia. O Felipe, irmãos, ele saiu do hospital, os médicos disseram assim: ó, ele não pode ficar internado, senão ele morre. Se pegar uma infecção, morre. O Felipe saiu do hospital, irmãos, depois de umas 2 horas, que fizeram todos os curativos, os primeiros curativos. Quem
As pessoas não têm noção do que é uma queimadura de 3º grau. Para você ter uma ideia, aqui em Campinas, com toda a estrutura que nós temos aqui em Campinas, nós não temos um hospital para cuidar de queimados. Sabia? O Felipe, irmãos, com 2 horas que ele tinha se queimado, aquela gordura que caiu nele, que foi queimadura na metade da cabeça, desceu tudo aqui, o braço, tudo. Ele não enxergava mais de tanto que ele inchou, José Pontes. A cabeça dele inchou ao ponto de fechar os 2 olhinhos. Os 2 olhos fechados. E eu olhando aquele cenário, eu falei, Jesus, será que eu vou aguentar? E Deus lá de cima estava falando, vai aguentar sim. Você não vai parar, e vai sair do lado de lá mais crente, dando mais glória a Deus, exaltando mais o meu nome, glória a Deus. E o Felipe, irmãos, ele passou por um processo, depois foi um ano de processo, até ele fazer todas as cirurgias, e ele veio fazer a última agora o ano passado. E muitas outras coisas mais que aconteceu na nossa vida. E não só na minha vida, se eu fosse perguntar aqui está os obreiros, o corpo de obreiros, toda a igreja, quantas e quantas dificuldades e problemas e lutas que você passou. E você está de pé, você pode dar um glória a Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que no curso da caminhada, pode ser que surge mais uma luta aí, glória a Deus, e isso vai vir não para te destruir, glória a Deus, mas para te levantar, glória a Deus. E você crê que há um Deus no céu, que liberou uma palavra profética na sua vida, que você vai crescer mesmo as lutas e as dificuldades. Você vai crescer, você vai dar glória a Deus, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade. Aleluia, Deus está falando aqui hoje, irmãos. Glória a Deus, você vai glorificar no meio da luta, glória a Deus. Glórias. Faraó falou assim, nós vamos parar, vamos colocar luta, vamos colocar dificuldade, vamos afligir esse povo, para parar o crescimento deles, porque eles não podem se multiplicar. Aí depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, aí vai fazer lá uma soma, o rei Faraó vai fazer uma soma. Aí ele vai fazer uma soma, e ele vai ver, irmãos, que a luta não parou, não parou. O povo cresceu mais, o povo se multiplicou mais, mesmo em lutas, mesmo em aflição, mesmo em dificuldade, o povo cresceu mais. Aí o rei Faraó, o que ele vai fazer? Versículo 15, olha lá o versículo 15. O rei do Egito, versículo 14, vamos voltar aqui, ó, 14. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. Não resolveu. Aí o que o rei vai fazer? O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, da quais uma se chamava Cifra e outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho,
matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Sabe que o rei falava assim? Agora nós vamos matar. Nós vamos matar. Não foi suficiente a luta, a dificuldade. Então vamos matar. Mas que maneira que nós vamos matar? No parto. Nós vamos chamar as parteiras. Elas vão fazer o parto. Aí vão olhar. É menina? Deixa viver. É menino? Morre. Não tem como parar o crente, irmãos. Você sabia que por diversas vezes Deus fechou a sepultura? Aleluia, não era para você estar aqui. Mas você nem sabe de quantas vezes Deus fechou a sepultura. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque Deus cuidou da sua vida. E pode o inimigo no inferno estar tentando contra a sua vida, está falando, eu agora mato. Mata nada. Não mata. Aleluias. Oh, glória. Pode ficar tranquilo, viu? Tem uma palavra liberada para a sua vida, para você crescer, para a sua casa crescer, para o seu casamento prosperar. Estão falando aí que vão te matar, vai matar nada, porque a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Oh, glórias! Oh, glórias! Glória a Deus. Nem isso parou, irmãos. Quando as parteiras viram, falou, não, nós não vamos entrar nesse negócio, não. Nós não vamos entrar nesse negócio. E a Bíblia diz, irmãos, que as parteiras, mesmo assim, elas pouparam a vida dos meninos. E você sabe o que aconteceu? O povo continuou crescendo. O inimigo pode tentar de todas as formas, mas você continua crescendo. Você continua crescendo em meio às lutas. O diabo, ele luta para acabar com a sua vida, para acabar com o seu casamento, para destruir a sua família, mas ele não vai conseguir, porque tem uma palavra liberada para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Lá vai o rei Faraó ver se o povo tinha diminuído. Aí chega para as parteiras e fala assim, ué, eu não dei a ordem, parece que o povo multiplicou, está crescendo. Aí elas sábias, né, irmãos, elas disseram, olha, elas são diferentes, as hebreias são diferentes. Quando nós chegamos lá, elas já deram a luz. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus abençoou as parteiras desse negócio. Sabe por quê? Porque Deus sabe cuidar de tudo. Você sabia que você está aqui, mas Deus está cuidando da sua vida. Deus está protegendo você. Glória a Deus. Pode 10.000 cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará à sua tenda, porque Deus é escudo e broquel, Ele está contigo. Glórias. O Faraó ficava, irmãos, ele ficava assim, mas como que pode? Eu não consigo parar. Mas não vai parar mesmo. Não vai parar, em nome de Jesus, você vai marchar.
Aí ele chega, irmãos, ele diz assim: não tem jeito, vou fazer o seguinte agora. Ele diz assim para todo mundo, ele diz: vai jogar no rio Nilo. Se é mulher, deixa que viva. E se for homem, para o rio Nilo. Irmãos, uma das maiores tristezas que aconteceu no meio do povo de Deus, ouvir as mulheres hebreias chorando por ter que jogar os seus filhos no rio Nilo, à mercê, né? Praticamente ninguém, nenhuma criança se salvou. Mas a Bíblia diz que tem uma casa, uma mulher por nome de Joquebede, ela teve um filho. Quando ela vê, é um menino muito formoso, e a Bíblia diz que por 3 meses, irmãos, Deus esconde Moisés. Você sabia que ninguém te vê, ninguém te acha, tentam fazer, tenta planejar contra a sua vida, mas ninguém te acha, sabe por quê? Porque você está escondido. Você está escondido pela mão de Deus. Por isso que ninguém te toca, por isso que ninguém consegue fazer mal contra a sua vida, porque você está escondido da forte mão de quem? De Deus. Você está escondido, glória a Deus, aleluias. Até os 3 meses, ela conseguiu esconder, deu o cuidado que tinha que dar por mãe, mas no 3º mês, ela faz um cestinho e coloca no rio Nilo. Aí, meu irmão, aí é a mão de Deus. Aonde você vai, é como estava ali aquele cestinho, aonde as águas iam, era a mão de Deus conduzindo aquele menino. Conduzindo aquele menino, até chegar onde? Lá onde a filha do faraó estava. Aí quando chega aquele cestinho assim, ela pede para abrir, e quando abriu, ali ela olha, e a primeira coisa que ela fala, interessante, né? É um hebreu. Tem uns irmãos que não tem como esconder. Tem uns irmãos, por exemplo, lá do Nordeste. Por exemplo, quando eu vejo assim um ruim, eu falo lagoano. Não tem como esconder. Né? Quando eu vi o Gerson aqui, eu falei, é nordestino. Não tem como esconder. Eu não sei se é só comigo que acontece, mas acontece com todos os nossos irmãos. Às vezes você está chegando num lugar assim, você não precisa nem se apresentar, né? Quando você chega assim, alguém olha e fala assim, é crente. Um dia eu cheguei numa casa assim, irmãos, o homem assim olhou assim para mim e falou assim, é crente. Aí ele falou, e é assembleano. Eu falei, glória a Deus, é verdade. Ela olha assim, irmãos, é hebreu. Quem sabe tinha o zoinho meio puxado, sei lá, que alguma coisa identificou. Mas o que eu quero dizer para isso? Que chegou o momento das pessoas verem Moisés. Aleluia. Vai chegar o momento de até quem não era para ver você glorificando a Deus. Vai chegar o momento que as pessoas vão ver, olha lá, Deus é na vida dela. Glória a Deus. Olha lá, Deus é com ela.
glória a Deus. Vai chegar um momento que as pessoas vão ver que Deus é Deus na sua vida, que Deus te guardou, que Deus te protegeu diante das lutas, diante das dificuldades. E eu vou profetizar em nome de Jesus. Está chegando a hora. Está chegando a hora, glória a Deus. Está chegando a hora que as pessoas vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Não vai ser essa luta, não vai ser essa perseguição que vai te afastar do propósito de Deus na sua vida. Não importa se as pessoas ignoram a sua história, não importa, porque o que mais importa mesmo é que elas conheçam o Deus da sua vida. Porque Moisés, irmãos, só para finalizar aqui, Moisés, ele cresce 40 anos, na vida de Moisés foi assim, tudo em 40, 40 anos, ele fica ali no palácio. Depois dos 40, ele vai para onde? Para o deserto. Aí ele está lá no deserto, irmãos. Sabe o que ele estava fazendo lá, Gerson? Todos nós sabemos, cuidando de ovelha. Deus queria trabalhar na vida de Moisés, mas não tinha como trabalhar lá no palácio. Ele tinha que cuidar de ovelha no deserto. Interessante, irmãos, que Moisés, ele foi cuidar, as ovelhas nem era dele, era do sogro. Mas é lá que Deus estava forjando Moisés, no deserto. Às vezes a gente reclama do deserto, né, irmãos? Mas você sabia que no deserto que Deus está trabalhando conosco? É no deserto que Deus está trabalhando conosco. Porque se é Deus que te colocou no deserto, Ele responsabiliza o tempo que você passa no deserto. Não vai faltar nada para você no deserto. Deus vai providenciar tudo, glória a Deus. No deserto você pode até ficar doente, mas Ele vem, toca em você e sara. Aí com 80 anos, passou-se mais 40. Aí ele estava, meus irmãos, cuidando de uma das ovelhas do seu sogro. Aí ele sai para dar o melhor pasto para as ovelhas. Um bom pastor, Moisés. Ele teve que aprender a ser pastor lá no deserto. Aí sabe aqueles dias que parece que está tudo normal, aquela rotina, sabe? Mas só que naquele dia Deus tinha algo especial com Moisés. Com aquelas ovelhas, ele passa e ele vê que, primeiro ele pensou que era um miragem, olhava para alguma coisa pegando fogo, mas não via fogo, né? Aquela situação, aí ele para. Olha, irmão, tem que tomar cuidado, prestar atenção nos detalhes, porque Deus, Ele fala através dos detalhes. Aí ele para, irmãos, ele deixa ali as ovelhas um pouquinho, né? E ele vai ver o que está acontecendo. Aí sabe o que está acontecendo? Deus falando com Moisés. Glória a Deus. Tem hora que a gente tem que parar um pouquinho, que a gente está muito acelerado, né, irmãos? Muito acelerado. Alguns tempos atrás, esse ano mesmo, eu estava tão acelerado, irmãos. Pensa, irmãos, um desespero,
para que as coisas aconteçam. Mas, irmãos, tem hora que a gente tem que desacelerar um pouco, ouvir a voz de Deus, parar um pouquinho. Moisés parou um pouquinho, aí Deus chama ele, né? E Deus começa a falar com Moisés. Aí Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, ainda eu tenho algo contigo. Você vai lá, você vai libertar o meu povo. E começa a dar as instruções para Moisés. Chegou um tempo, a princípio ele diz: eu? Quem sou eu? Primeiro que eu sou gago, não sei falar. Aí ele diz assim: mas Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou dizer a respeito do Senhor? Aí Deus disse assim: pode ficar tranquilo, Moisés. Você chega lá e só fala assim: ó, eu sou o que sou. Que você teve um encontro comigo no deserto, e eu estou te enviando para libertar o meu povo. As pessoas não entendem, meus amados irmãos, mas elas vão entender que Deus te chamou, que Deus tem algo contigo. Sabe o que acontece, irmãos? Faraó, quando chega lá, o faraó fala assim, ó, Moisés diz assim, ó, o Senhor que eu vi lá no deserto, Ele pediu para que você libere o povo. Você acha que o faraó ia liberar? Ia nada. O povo estava ali servindo, ia liberar nada. Tipo assim, no base do que você está falando? Ele não quis reconhecer, irmãos, nem Moisés e nem aquele que falara com Moisés. Mas o final da história, irmãos, Deus tirou o povo dele com mãos fortes. Não teve como. Chegou uma hora que o faraó teve que liberar. Depois de todas as pragas, depois da última praga que ele perdeu o seu próprio filho, o primogênito, aí ele libera. Aí depois que o povo já saiu, a Bíblia diz que ele não se conteve e ele sai atrás do povo para pelejar contra o povo, né? Mas só que ele pôde conhecer Deus, irmão, sabe aonde? Quando o povo de Israel passou, a Bíblia diz que o povo de Israel passou a seco. Deus abriu o mar vermelho, e quando o povo de Israel está olhando para trás, os seus inimigos estão vindo, aí Deus diz assim para Moisés: estende a mão de novo, Moisés. E Moisés estendeu a mão de novo, e a Bíblia diz, irmãos, que o mar fechou, engoliu todos os inimigos do povo de Israel. E sabe quem? Faraó. Aí que ele pôde entender o tamanho da grandeza desse Deus. Deus é contigo nessa terra. Os inimigos não vão te alcançar. Sabe por quê? Porque teve uma certa hora que parecia que os inimigos iam alcançar. Mas sabe o que Deus fez? Atrasou eles. Caiu os parafusos das rodas, né? Aconteceu um monte de coisa ali que atrasaram eles. Nenhuma seta maligna vai chegar para te atingir. Você entendeu o recado de Deus hoje? Levanta a sua cabeça em meio de tanta luta e começa a glorificar a Deus. Começa a exaltar a Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que depois que o povo passou, o mar fechou do outro lado. Sabe o que os hebreus eles viram? Os seus inimigos mortos na praia.
ninguém vai te alcançar em nome de Jesus. Porque tem uma palavra liberada para a sua vida de crescimento espiritual. Nada vai chegar na sua casa em nome de Jesus. Nada vai chegar na sua casa. Sabe por quê? Em meio à luta você vai estar glorificando. Aí sabe o que aconteceu, que é uma coisa gloriosa que eu vejo? Miriam, ela não se conteve, Luiz Fabiano. Às vezes eu vejo algumas igrejas que tem um pandeirinho assim. Aí eu fico, será que o pandeiro era igual que Miriam pegou? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Miriam pegou um tamboril. Acho que é pandeiro, né, Rui? Pode ser a semelhança aí, né, Gerson? Ela não aguentou, irmãos, aí ela sai no meio do arraial. Quando ela vê os inimigos mortos na praia, né? Quem sabe ela viu até o próprio rei Faraó lá mesmo. Aí ela olha e chama todo mundo e diz: vamos nos alegrar. Vamos adorar esse Deus que é grande. E ela sai bailando, irmãos, e dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem faz isso é Deus. Você vai cantar ainda essa semana. Amém? Levanta a mão assim, ó. Essa semana você vai cantar: quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. Você vai chamar alguém e vai falar assim, ó: vamos alegrar comigo, porque eu tive vitória nesse sentido, e vamos adorar a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje, irmãos, eu fico olhando para trás assim, eu sei que tem pessoas que já passaram lutas maiores do que eu. Tem pessoas que estão passando por lutas muito maiores. Mas eu faço como Miriam: só o Senhor é Deus na minha vida. Só o Senhor é Deus. Ó, não fique lamentando pelos problemas, não, que você está enfrentando, as dificuldades. Às vezes nós queremos que as coisas resolvam tudo de uma vez só, né, José Pontes? Mas Deus não é assim, irmãos. Por mais poder que Ele tenha, que tudo está sob o controle dEle, não é assim que vai acontecer as coisas. Não. Que Ele tem poder de resolver? Ele tem. De dar 1 milhão para você pagar as suas contas e ainda sobrar um pouquinho? Tem. Tem ou não tem, irmã Sônia? Mas às vezes não vai ser assim. Vai ser vivendo dia após dia. Cada dia você vence um pouquinho. Cada dia você vence mais um pouquinho. E você vai glorificando a Deus. Você vai exaltando a Deus. Aí você vence, você dá glória a Deus. Vence mais uma, glória a Deus. E assim nós vamos vivendo na face dessa terra. Luta após luta, mas nós nunca damos por vencido. Jamais. José Pontes, ele contando para mim várias vezes, né? Se eu me permita falar do testemunho, né? Essa semana eu tive meu netinho. Mas pensa a luta que esse homem passou quando ele foi ter um neto. A neta veio, mas a filha não veio. Que luta! Isso é luta travada. Alguns irmãos lá da igreja do Xangai disseram assim: o Zé Pontes vai demorar para vir aqui, para se recuperar disso. Vai meses para ele. Mas passou pouco tempo, não foi, José Pontes? 2 dias? Sexta e sábado, domingo eu fui para a igreja. 2 dias. Fala a verdade, irmãos. Se isso não é prova. Com 2 dias os irmãos não entendiam, nem o José Pontes não entendia. O José Pontes estava lá na igreja, ó, com o coração rasgado.
dilacerado, dilacerado. E ele está aqui hoje para poder contar a vitória, né? E nós temos que continuar firme, glória a Deus, para ajudar os nossos irmãos que estão passando por provas, por dificuldade. Glória a Deus. Hoje eu posso ajudar meus irmãos, né? Com experiências, com as dificuldades que nós passamos. E assim nós vamos vivendo. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe.